missão quase que impossível, né? Porque a gente fica bem... Quem geralmente é escalado assim para trazer uma mensagem fica bem estressado durante o dia, né? Porque a gente fica naquela expectativa que não depende de nós, né? Isso aí deixa a gente bem quebrado assim. Mas, além de tudo o que eu vou compartilhar com a igreja ficou diferente do que eu geralmente faço. Eu pego um texto e só fico naquele texto. E hoje eu não sei, eu quero ser breve, e eu também não quero me alongar, porque eu quero falar sobre 3 situações. Amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Sermão do Monte, ainda dentro do Sermão do Monte, um dos sermões mais importantes que o Senhor Jesus deixou registrado através do Evangelho de Mateus, que mostra muita coisa acerca do reino de Deus e do propósito do Senhor Jesus ter vindo aqui para morrer por nós e nos dar a salvação. Amém? E Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, ou e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Somente isso. Eu quero só ficar num trechinho que diz: buscai e encontrareis. Amém? E a pergunta é: o que nós temos buscado? A pergunta que fica é: o que nós temos buscado nessa jornada na nossa vida? O que nós temos buscado? Amém? Feche seus olhos por um minuto apenas. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, essa é a Tua palavra. Senhor Deus, apenas a Tua palavra, Deus. Que o Senhor tome conta, Senhor, desse momento e que a Tua palavra seja ministrada aos corações daqueles que precisam, Pai. Senhor, nos dê a direção da Tua palavra. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. O que eu tenho buscado? Né? O que eu tenho buscado ao longo dessa minha vida? E a gente sabe que nós que estamos aqui, que buscamos a presença de Deus, a gente já entendeu, muitos já entenderam o que a gente precisa para a nossa vida, a direção que a gente precisa. Mas muitas pessoas se perdem ao longo do tempo buscando as coisas desse mundo, né? Buscam nas coisas desse mundo. Tem buscado na fama, e hoje eu sempre falo, a fama ela está muito rápida, né? A fama ela vem daqui e passa rápida, ela viraliza a fama, porque a pessoa hoje é famosa, amanhã ela já não é mais. E isso gera frustração, porque quando a pessoa se torna às vezes tem uma pré-fama, de repente ela acha que a vida dela vai ser trabalhada em cima daquele passo e de repente não é mais. E perdeu tempo na vida e se frustrou. A gente vê até no meio gospel, eu me lembrei de uma cena essa semana de aquele menino lá que cantou com a mãe dele e ele abriu a boca e deu um berro lá para a nossa alegria e de repente ele viralizou no Brasil. Uma música antiga e ele de repente ele viraliza com aquela música e depois ele caiu no esquecimento. E caiu no esquecimento, ninguém se lembra mais. E a fama é assim. E também igual o poder desse mundo é assim. As pessoas saem da sua vida, vou falar aqui do setor público, né, que é o setor que eu trabalho, acha que vai dedicar a sua vida em prol do outro e entra no setor público e começa a trabalhar e começa a galgar cargos maiores e quer ser vereador, e quer ser prefeito, daqui a pouco ele quer ser deputado, e a vida dele se torna em função daquilo e por conta daquilo ele se enrola e o poder é um problema sério, porque o poder, queira ou não queira, ele emana do povo, na democracia é assim, as pessoas, por mais manipulada que a população tem, mas quem tem o voto ainda é as pessoas, e a pessoa hoje está no poder e amanhã não está mais, e cai no esquecimento, cai numa frustração. Isso tudo é uma busca por uma o quê? Uma felicidade. As pessoas tentam se completar em alguma coisa.
Muitas pessoas tentam se realizar no casamento. Acha que durante a sua vida ele nasce, ele cresce, de repente ele pensa, começa a trabalhar, ele não é feliz porque lhe falta alguma coisa, ele acha que talvez casando ele vai realizar sua felicidade, mas na verdade o casamento a gente sabe que é para fazer o outro feliz. E não, a gente tem sido ministrado aqui, a irmã Edith sabe, né, que o casamento, a ideia do casamento é que façamos o outro feliz. E é uma doação. Então a gente não se realiza no casamento. Lógico, com Deus a gente se realiza, com certeza. Mediante a palavra, o cordão de 3 dobras. Quando Deus está no meio, não tem como se romper. Isso tudo em função do dinheiro. A busca pelo dinheiro. E muitas pessoas acham, e me remeteu isso também, a Manu, a gente sempre conversa no carro. Pai, conversa comigo. Eu ligo o som e fico ali pensando, pai, conversa comigo. Porque a gente vai para Gaspar e volta, ela quer que eu converse com ela. E daí, num dia, esses tempos eu falei que o dinheiro não trazia felicidade para ela. Eu falei, filha, o dinheiro não traz felicidade. Daí ela falou assim, pai, mas pai falou que o dinheiro não traz felicidade. Mas imagina nós com um barco lá no mar, lá, tal, um barco grande. Eu disse, filha, isso é momentos felizes que o dinheiro proporciona. Momentos felizes que o dinheiro te proporciona. O Senhor não disse que era para nós não adquirirmos para ser pobres, não. Nós precisamos viver o melhor dessa terra, sim. Ele já na cruz do Calvário, Ele já determinou que isso nos pertence. Nos pertence, basta só a gente se posicionar que o Senhor vai nos dar. É questão de fé e perseverança. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra sempre foi firme no meu coração. Buscai primeiro o reino de Deus. Na minha vida foi sempre assim. Hoje, eu paro para analisar, e eu penso, eu poderia ter feito mais. Eu perdi tempo. Eu não fiz mais para o Senhor. Eu achei que eu tinha feito o suficiente, mas eu não fiz o suficiente. Isso tem mexido comigo. Porque nós podemos fazer sim mais. As coisas são muito passageiras. Aos 45 anos de idade eu paro para analisar. Se eu viver até 80, já passei da minha vida. Graças a Deus pelo meu pai, que amanhã faz 86 anos. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque o Senhor tem segurado ele, tem segurado a minha mãe. Mas poderíamos ter feito muito mais. E o que nós temos buscado? As coisas para mim foram tranquilas, porque eu sempre falo que eu vivo uma bênção. Eu vivo a bênção de alguém que amou Jesus. E essas bênçãos se refletem na minha família. São bênçãos que vêm, são bênçãos que o Senhor prometeu. Mas o que nós temos buscado? Fica a pergunta para vocês nessa noite, o que nós temos buscado? E o dinheiro, ele é apenas o dinheiro, ele serve para nos proporcionar coisas, bem-estar, mas a felicidade, eles dizem, alguns, que a felicidade é estado de espírito. Eu digo não, que a felicidade é a plenitude do Espírito, é o morar do Espírito. Porque quando o Espírito habita em nós, pela promessa de Jesus, que Ele deixaria Ele deixaria o Espírito Santo para ser nosso companheiro do dia a dia. E quando nós temos a plenitude do Espírito, sim, nós somos felizes. Aquilo que te faltava não te falta mais. Queridos, eu fiz uma viagem agora que era uma viagem talvez dos sonhos. Não era dos sonhos, eu queria fazer essa viagem porque muitos da minha família foram e tal, era legal. E eu fui prevenido para gastar, para não converter, porque lá quem converte não se diverte. Mas não é a conversão, não é a conversão, nossa conversão. É a conversão do real para o dólar, né? Quem convertia não se divertia, porque se olhasse lá uma água a $3, era R$15.
Daí tu não tomava água, tu ficava com sede. Então eu me preparei para isso. 3 anos ali me preparei, veio a pandemia, a gente se preparou para fazer essa viagem e tal. Tranquilo. Mas o momento mais feliz da viagem foi quando eu fui numa igreja. Acredita nisso? Os melhores parques, os melhores lugares, mas alegria era quando eu estava com irmãos que eu não conhecia. E eu quero falar sobre vocês que precisamos buscar, porque o Senhor quer nos encontrar. O Senhor quer nos encontrar, mas a busca parte de nós. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia em João, no capítulo 3. João capítulo 3, e agora eu quero discorrer rapidamente sobre 3 situações. João 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E se nós continuarmos ali, eu digo que Nicodemos, para você entender, talvez você não ouviu esse texto, não leu esse texto. Nicodemos era um dos principais da lei. Ele era talvez do Sinédrio, né? Um grande fariseu, um dos príncipes. E ele era, além de talvez ter o conhecimento da lei, porque os fariseus governavam ainda sobre o povo judeu. Além da questão espiritual, eles tinham um domínio governamental. E ele vai ter com Jesus, mas é um encontro que eu falo para vocês, um encontro marcado, um encontro programado. Esse encontro, nós podemos fazer a qualquer hora. O Senhor está disposto a nos receber qualquer hora. Nós estamos falando de Mateus 7,7, Mateus 6,6, fala: entre no seu quarto, feche a porta, e ore em secreto ao seu pai, que ele te ouvirá, né? Não é por vã repetições, não é por vã repetições, você não precisa repetir, não. Feche a porta do seu quarto intimamente com ele. É um encontro marcado, programado, que você pode fazer a qualquer hora do dia, porque o Jesus, o Senhor Deus Pai, está lá apto para nos encontrar a qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação. Ele está apto para nos receber, para nos dar direção. E ele faz esse encontro com o Senhor Jesus. Mas ele vai à noite, com medo, né? Uma das coisas que eu analiso aqui é a questão da vergonha. O Éder falou aqui que muitos nos assistem pela live, por talvez vergonha de vir aqui. Queridos, não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe de Jesus. Nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo, o Salvador. Nós não pregamos religião, não, nós pregamos Jesus, o Salvador. E talvez, por vergonha, ele vai à noite, porque ele entende que, tem um cara fazendo milagre aí, esses milagres são grandes e, esse negócio, isso deve ser da parte de Deus. É da parte de Deus, porque está fazendo milagres, está
curando, transformou água em vinho. E muitos têm vindo aqui, ficam ouvindo lá, mas lá está acontecendo coisas. Pô, aquele rapaz lá vivia bêbado no bar, saía de lá carregado. Ontem eu fui comprar um negócio, a gente estava ali no Maurício foi fazer um hambúrguer, e daí Maurício disse, vai lá e compra um refri. Eu precisava comprar um refri e eu fui. Cheguei lá, era um bar ali do lado, e a pessoa estava jogada no chão, uma pobre alma, uma pessoa que se der liberdade ao Espírito Santo e se abrir um pouquinho, e o Espírito Santo fazer morada, vai mudar de vida, vai ser uma nova vida. Mas a vergonha, a religiosidade, ela trava as pessoas, que elas pensam assim, não, se eu ir lá, vão falar de mim. O que que os meus amigos vão falar de mim? A pessoa até tem vontade de saber, ele sabe que alguma coisa acontece, sabe que tem uma atmosfera diferente naquele lugar, sabe que aquela pessoa que convive com ele mudou. Queridos, a conversão que a Bíblia fala é apenas o seguinte, eu estou andando para o lado errado, eu vou me converter e vou começar a caminhar nesse caminho que é o caminho certo. É o caminho que me leva a Deus, através de Jesus. E quando ele chega lá, ele já fala para Jesus, né? Está acontecendo os milagres aí, ninguém pode fazer esse milagre, estou resumindo, tá? Porque eu tenho que ser rápido. Se não for de Deus, se o Pai, né? Se Deus não estiver com ele, porque para eles, Jesus não poderia ser filho de Deus. Mas Jesus já de cara já vem com uma outra afirmação para ele. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando ele fala sobre isso, Jesus diz, seguinte, tem que nascer de novo. É preciso nascer de novo. E o judeu, como também não acredita em reencarnação como nós, pensa aí, poxa, esse cara está falando de uma coisa... Está falando de reencarnação? Não. Como é que pode um homem entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Mas Jesus disse, não entendeu. Né? É o nascimento do Espírito. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, resumindo, queridos, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós precisamos nascer de novo. Você aceita Jesus, você se batiza em águas, e a partir daquele momento, você é uma nova criatura. E o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já faz morada em você. Logicamente que ele entra e às vezes muita coisa ele tem que lapidar. Muitas coisas têm que ser tiradas. Isso é dia a dia. Não pensa você que você vai aceitar Jesus, vai começar a trilhar um caminho com Jesus e vai ser tudo às mil maravilhas. Pastor Marcos acabou de falar, o boleto vai chegar na segunda-feira. Os problemas vão acontecer. Aquilo que talvez você fez de errado lá atrás, aquela semente mal que você lançou, você vai ter que colher. Até aquilo zerar e você começar a colher o que você está vivendo novamente, vai demorar um certo período. E quando você começar a colher o que você está plantando com fé, você vai viver de glória em glória. E o Senhor faz inúmeras revelações para Nicodemos. Inúmeras. João 3, que nós vimos ali, é muita revelação acerca do reino de Deus, acerca do Filho, acerca da ressurreição. E o Senhor pega e enche Nicodemos de uma vez só, assim, é isso. É igual aquele irmão que a gente chega assim, ele está novo convertido, ele está tremendo, né, com a Bíblia. Ele chega para um colega e ele dá-lhe Bíblia. A pessoa não consegue nem respirar, porque não entende. Mas o Senhor sabia que Nicodemos conhecia a lei, era um conhecedor da lei, a lei que foi criada para ajustar o homem, mas não conseguia ajustar o homem, porque o homem era mau. Precisava vir Jesus.
Porque a gente sempre vai errar, mas permanecer no erro é o problema. Errar, o pecado acontece, pode acontecer, mas não podemos permanecer, deixar que o pecado se transforme em iniquidade. E Nicodemos, a Bíblia não fala que ele se converteu, fala 2 episódios, fala que na festa dos tabernáculos, ele defende Jesus. Quando Jesus começa a discutir com os fariseus, ele tenta defender Jesus. Ele tenta defender Jesus. Mas talvez aquilo que eu falo, a vergonha, né, de se pôr no lugar, Nicodemos não foi um discípulo, um apóstolo. A Bíblia fala apenas que ele foi ter com Jesus à noite. E Jesus pega e mostra para ele todo o caminho da verdade. Muitos têm vindo aqui, têm ouvido a palavra, mas não têm se posicionado. E depois aparece também outra situação que Nicodemos vai com José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus. E não fala mais nada, só fala. A gente não sabe o que aconteceu com Nicodemos, se lá na frente ele se converteu. Apenas a Bíblia fala que ele veio ter com Jesus à noite. E Jesus explicou para ele todo um plano de vida eterna. Como todo dia, todo culto, ou melhor, está sendo explicado aqui, ministrado aqui, o plano da salvação. O plano de Deus para nossas vidas, para gerar em nós fé e fé, para que nós venhamos a caminhar e caminhar mais com Cristo. João capítulo 4. João 4 fala de uma mulher. Agora não mais um encontro casual. Ela não foi procurar Jesus. Jesus veio ao encontro dela. O encontro do acaso acontece com a mulher samaritana. Quando Jesus, ou melhor, já vamos 4, já vou ver assim. Já vamos para ali. 4:3. 4:3. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Amém? Jesus sai da Judeia e vai agora para Galileia. E a Bíblia fala, e isso que eu fui procurar, nas traduções mais originais, que é João Ferreira de Almeida e King James, né? Diz assim: era-lhe necessário. Era-lhe, ou seja, era necessário para ele passar. Porque existia mais de um caminho que levava a Galileia. Não existia só um caminho. E Jesus, naquele dado momento, ele resolve passar por aquele caminho. Porque os judeus não passavam por ali porque eles achavam que o local era impuro. Para quem não conhece, Samaria era a principal cidade ou a capital do reino de Israel, do reino do norte. E os samaritanos foi o povo que se perdeu ao longo do tempo, largando os princípios judaicos, judeus, os princípios cristãos, o princípio hebraico da época, e aderiram a ele alguns princípios pagãos. Então os judeus não se davam com eles de forma alguma, era inaceitável, ambos não se aceitavam. Mas Jesus não faz distinção de ninguém. Jesus não veio para um grupo seleto, não veio só para nós, ele veio para todos. Ele veio para todos, ele quer salvar todos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A escolha é nossa. Nós temos direito de vir aqui.
O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos a todo momento para nos receber. E nesse dado momento, um encontro casual, programado por Ele, né? Porque nada é casual. Aquele amigo seu que chega do nada e você não é cristão, ele chega dizendo, Jesus te ama. Não é casual. Alguém que convida você para estar na igreja não é casual. É o Espírito Santo batendo na porta, querendo ter um encontro contigo. Querendo resgatar você e colocar no caminho novamente, ou trazer você para o caminho. É espiritual, nós temos que dar ouvido à voz do Espírito. Que o Espírito está batendo a todo momento. A todo momento Ele quer ter um encontro conosco. Cada dia Ele quer um encontro. E a profundidade do encontro depende de nós. Nicodemos, eu vi que teve um encontro. Meu Deus, o Senhor Jesus abriu para ele o coração ali e falou os planos eternos. E o coração do Senhor é aberto a cada dia aqui, falando para ele os planos que Ele tem para cada um de nós. E com essa mulher não foi diferente. Jesus senta-se ao poço, porque ele estava cansado, a viagem era 140 quilômetros. 140 quilômetros a pé. E era essa a nossa vida do nosso Jesus. Ou você acha que ele andava de quê? De trem-bala? Avião? Não, era a pé. A pé. Sol do deserto. Dia após dia para o quê? Para cumprir o plano de salvação, para alcançar eu e você hoje. E ele estava ali, sentado, cansado. Os discípulos aproveitam e vão à cidade para comprar algo para comer. E quando ele vê a mulher, na hora marcada, né? Meio-dia, a sexta hora, meio-dia, ela vem tirar água e o Senhor Jesus se dirige a ela. Quando o Senhor se dirige a ela pedindo água, ela já de cara diz o seguinte: nós temos diferenças de religião, eu não falo contigo. Eu creio de uma coisa, tu crê em outra. Nós não nos falamos. Por que tu está pedindo água para mim? O mestre estava ali e ele disse: ah, se tu soubesse quem está te pedindo. Ah, se tu soubesse. Ah, se tu soubesse quem está batendo na porta do teu coração. Ah, se tu soubesse. Ah, se tu soubesse o que eu tenho para ti. Água viva. Água viva. E ela, na inocência, né? Mas me dá dessa água viva aí, mas tu não tem nada para tirar essa água viva, tu é maior que Jacó. Jacó desse poço aqui, esse poço serviu a todo, nosso pai Jacó com esse poço aqui, os gados, os filhos foram todos nutridos por esse poço. Tu é maior do que ele, né? E ela, no texto, eu estou só resumindo, porque eu não quero entrar no texto. E ele disse: ah, se tu soubesse a água que eu tenho, que ia te saciar a tua sede. Jesus responde, versículo 13: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus falou: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então a mulher lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela tinha buscado nas paixões dessa vida satisfação, felicidade para a sua vida aqui. Teve 5 homens passaram pela sua vida, ninguém sabe se ele era não sei dizer se ele era uma prostituta, alguma coisa do gênero, mas ela havia tido 5 maridos. E o último que ela tinha não era dela. Pessoas que buscam nas paixões humanas satisfação para a sua alma, mas não encontram satisfação na tua alma.
para a sua alma, porque o único que nos satisfaz é Jesus. A plenitude do Espírito é a satisfação que nós podemos ter. E eu pergunto, o que você tem buscado na sua vida? O que você tem buscado para a sua vida? Qual é a satisfação que você quer? O que você quer para a sua casa? O que você quer para os seus filhos? O que você quer deixar para os seus? Talvez você não foi abençoado até aqui, mas você pode romper a barreira e a partir de você, uma nova geração vai viver um sobrenatural. É um querer nosso. Depende de nós. O Senhor todo dia está batendo as portas, todo dia. Só que quando ela recebe aquilo, ela entende que havia algo a mais, ela vai. E quando os discípulos voltam, né? Os apóstolos voltam ali, eles não entendem porque Jesus estava falando com uma mulher. Geralmente não era muito comum. E eles falam de comida, e Jesus disse fala sobre que, né, o que ele tinha para dar era muito maior, né? Se a gente ler o texto aqui, o texto é bem grande, eu não quero resumir, eu não quero avançar no texto, mas, ou seja, ela vai e conta para muitas pessoas, e traz essas pessoas para Jesus. Ela não perde a chance. A diferença entre um homem que teve um encontro com Deus, e a Bíblia não fala nada, que ele não falou para ninguém. A Bíblia não relata que ele apenas defendeu Jesus num episódio, apenas foi lá. A Bíblia não fala que ele voltou e discutiu com os fariseus a respeito, dizendo que o Messias está certo. Ela não perdeu a oportunidade. Mesmo pecadora como ela sabia que ele tinha algo a mais, e ela vai lá e espalha a notícia que ela havia encontrado. Jesus fala para ela claramente que ele era o profeta, era o Messias, que ele era o Messias. E ela questiona mas os nossos pais dizem que a gente tem que adorar aqui, no Monte Berizim, mas os seus pais dizem que vocês têm que adorar em Jerusalém. Daí ele fala, vai chegar um momento que vocês terão que adorar em espírito e em verdade. E esse é o momento que nós adoramos em espírito e em verdade. O véu se rasgou, não tem mais um lugar definido para adorar a Deus, não. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. O Senhor está apto para nos ouvir, para receber adoração. E o que nós fizemos aqui é tão somente isso, adoramos a Deus. Mais um episódio, para finalizar, queridos. O tempo já passou demais. Atos 9. Fala de um encontro forçado. Fala de um encontro de goela abaixo. Né? Fala de Saulo de Tarso, o homem responsável por escrever a maioria dos livros do Novo Testamento, a pessoa que teve um encontro com Jesus, um outro tipo de encontro, um encontro forçado. Saulo respirando ainda ameaças, Atos capítulo 9, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em outras Bíblias fala, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo era um perseguidor. Um perseguidor. Um grande perseguidor dos cristãos. E Jesus, de uma forma súbita, aparece para ele, num encontro explosivo, e diz, por que tu me persegues, Saulo?
É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Algumas Bíblias têm essa frase, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o aguilhão era uma vara pontuda que cutucava o boi que não queria arar a terra. Ou seja, Jesus fala para ele, resumindo, nos dias de hoje, aceita que dói menos. Paulo, aceita que dói menos. Né? Aceita que dói menos. E subitamente, na mesma forma do encontro, ele fica cego. E ele sai, fica 3 dias lá, até que o Senhor vai a Ananias, e Ananias diz assim, poxa Senhor, eu vou lá, esse cara aí é um perseguidor, eu vou lá, ele já tem autorização para pegar os cristãos aí, vai lá porque ele é um escolhido meu. O Senhor escolhe quem Ele quer, da forma que Ele quer e faz o encontro da forma que Ele quer. Não tem encontro só programado ou só casual, tem encontro forçado sim. Quando o Senhor te quer para estar na obra, Ele vai te buscar. Mas a propósito, havia propósito na vida de Paulo. Será que na nossa vida há propósito? Eu fico me perguntando, Senhor, será que na minha vida há propósito? E foi um encontro, e Paulo se levanta, quando Ananias ora por ele, como escamas, os olhos dele é limpo, ele volta a enxergar, é batizado com o Espírito Santo. Estava 3 dias sem comer, ele come e renova suas forças. E daí Paulo é outro. Paulo se transforma em outro. Um encontro. Mas foi um encontro que não deve ter sido fácil, né? Ele caiu por terra e foi indagado por Jesus, claramente. O Senhor tem um encontro para cada um, uma forma de chamar para cada um. E Paulo, Paulo escreve as cartas, Paulo luta pelo Evangelho, morre pelo Evangelho. Paulo é um exemplo de cristão que combateu a carreira e guardou a fé. Um resultado. O que encontra Jesus face a face. Não vimos nada. Ele conhecia a lei. A mulher que teve encontro casual com Cristo, ela vai e chama várias pessoas que ficam, e Jesus fica em Samaria 2 dias com os samaritanos, provavelmente falando a palavra, né? O que ele ficaria lá? E Paulo, um encontro forçado com Cristo, um encontro que talvez ele jamais imaginava, porque ele achava que estava certo. Pela lei, ele foi criado na lei, e pela lei ele achava que estava certo. A religiosidade fazia com que ele achasse que ele estava certo. A certeza que a religião nos dá de que nós estamos certos. Mas os caminhos de Jesus são outros, não são os nossos, não são os dos dogmas religiosos, são os caminhos da palavra de Deus, que tem que ser ministrado aos corações daqueles que precisam. E Paulo foi diferente. E até hoje, através de Paulo, o Evangelho está sendo anunciado. Quem você quer ser? Você quer ser Nicodemos, que teve encontro com Cristo, mas só recebeu para si? Você quer ser a mulher samaritana, que o Senhor mostrou os seus pecados, se revelou a ela, e ela avançou e falou de Jesus e trouxe pessoas para Ele? Ou você quer ser Paulo, que teve um encontro que ele não esperava com Cristo, mas ele fez a diferença? Queridos, eu quero ser um pouquinho de Paulo. Um pouquinho da sabedoria de Paulo. Um pouquinho só. Se cada um ser um pouquinho de Paulo, nós vamos fazer a diferença nessa cidade. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer a vocês, que o Senhor ministrou ao meu coração, e que o Senhor tenha ministrado na vida de cada um.
que venhamos a ter cada dia um encontro com Deus. Ele está preparado para nos receber. Preparado para nos receber. Não tem protocolo. Não tem protocolo. Para falar com o prefeito, você vai no chefe de gabinete, ele vai te enrolar, vai te enrolar. Para falar com um médico, você tem que marcar horário. Para falar com o presidente, você não chega. Mas para falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não tem hora, não tem momento. É só entrar, fechar a porta do seu quarto, que Ele te ouve. E Ele faz morada. Para finalizar, Jeremias 29. Onde é que está? Jeremias 29, 11. Diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém?